Agora tudo, meu querido, parou, que o Diablo foi derrotado pela primeira vez. Quem diria, hein? Nós tivemos que dar uma pausa naquele nosso arcozinho do Império, porque, cara, isso aqui tava bacana demais e eu tinha que contar essa história pra vocês, tá? Parece inacreditável, mas realmente é verdade. Tanto que o Rimuru até mandou ele ir pra casa, depois que ele realmente não tinha jeito, não ia conseguir ganhar. Bom, vamos conferir tudo isso dessa história aqui, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sob o comando do Dagruel, todos os guerreiros gigantes já tinham sido convocados. O exército titã tinha sido renomeado para o exército titã acorrentado. E eles começaram a sua marcha para o deserto estéreo para recriar a tirania dos tempos antigos, porque o Mikael estava querendo destruir tudo, dominando todo mundo que tinha uma habilidade definitiva. Não foi um movimento ordenado, cada um deles pegou as suas próprias armas como bem quisesse e agiam de acordo com as ordens do rei Dagruel. Assim, sem nenhum tempo de preparação, a ação coletiva foi concluída com uma velocidade que poderia zombar de uma organização militar. Mesmo Glass Sword, que estava na Liga do Leão, não foi uma exceção. O Leão simplesmente lidou com isso sem ser perturbado. Tinha sido uma conclusão esperada se o Fen ganhasse. Vendo isso, a última sentiu vontade de chorar. Basicamente ela estava tentando reclamar, afinal o número de aliados diminuía muito quando o número de inimigos aumentava. Mas ainda assim, essa era exatamente a estratégia que o Rimuru já estava esperando. E agora o inimigo estava tentando conseguir avançar. Felizmente o Dagruel, que agora era um inimigo, ignorou a última e os outros e começou a ir cada vez mais para frente. Na verdade não, ela deveria até tomar isso como se fosse uma bênção, né? Mas não poderia deixar de pensar que eles tiveram uma certa sorte, porque se tivesse sido o alvo agora de primeira do Dagruel, eles teriam sido derrotados com certeza. De qualquer forma, a situação era terrível. Mesmo o Veron, que lutou igualmente contra o Dino, não conseguia esconder sua impaciência por conta disso. Gracia e Pico, que haviam sido completamente superados, estavam agora com um bom humor. Como a última, Pico e Gracia estavam lutando sem usar suas habilidades, como resultado, eles foram todos humilhados, mesmo quando o oponente tinha uma superioridade em números, no caso ali 2 contra 1, as duas estavam lutando, os dois anjos, né, contra a última. Só que agora as coisas tinham virado, mano. Eles se sentiram felizes, independentemente da sua posição. A última começou a ficar cada vez mais mal-humorada, e quando isso aconteceu, ela ficou mais ainda com vontade de entrar em fúria em vez de vencer. O Rimuru disse a ela que o Dino e os outros, na verdade, estavam apenas sob o controle do Mikael, assim como muita gente. Portanto, ela estava tentando neutralizar eles sem realmente acabar matando todos os anjos. Mas a questão era que se ela realmente tentasse, se ela seria realmente capaz de derrotar todos os inimigos nesse lugar. Se fosse uma questão de vida ou morte, as chances seriam muito maiores para ela. Mas mesmo assim, a última sabia que não poderia ter certeza. Leon, Dino, Pico e Gracia estavam todos juntos agora. Até o Leon foi pro lado do mal, cara. Dos quatro, Dino seria o mais problemático para ela lutar. E talvez, se o Leon e a última fossem mais sérios, não seria surpreendente se nenhum deles ganhasse, ficasse numa luta eterna. Em outras palavras, não tinha uma chance de vitória expressiva para ela, sacou? O Veron também estava certo, é por isso que a última não fez uma birra e permaneceu em silêncio. Ela se perguntou o que deveria fazer, só que a situação não permitia que ela saísse do local dela. E assim, a última se decidiu. Ela disse que acreditava no Rimuru, que ele deveria chegar em breve. Então ela e o Veron tinham que segurar até o momento que isso fosse acontecer. E aí o plano foi definido, só que, graças a Deus, os tão esperados reforços chegaram bem a tempo. Rimuru levou junto com ele o Diablo e o Souei para o vazio sagrado de Damargânia, porque lá eles encontraram com Zonda via teleporte espacial e correram para ajudar a última. A cena que se deu ali de ver no caminho foi uma cena horrível, cara. Os gigantes estavam todos se reunindo de uma maneira caótica antes que o Rimuru percebesse. Eles estavam meio que formando um exército totalmente disciplinado. À frente do grupo estava lá o Dagruel, mas ele parecia ser uma pessoa completamente diferente do que todos conheciam. Os olhos dos dois se encontravam por um momento e ele até sorriu para nosso slime. Para ser honesto, parecia algo mais perigoso. O Rimuru só conseguia perguntar o que ele deveria fazer nesse momento. Só que ele tinha só uma resposta para isso. Agora não era hora de lidar com o Dagruel. Por isso, ele entrou em contato com as partes mais relevantes, no caso a última, né, pela telepatia, e deixou a cena o mais rápido que ele pôde. Agora, o Rimuru tinha acabado de se encontrar com a última e com os outros, e adicionou ainda mais a ajuda a ela, com Veron, Última, Zonda, agora o próprio Diablo e o Souei também. Ou seja, agora eles tinham uma força de 6. Eram 6 contra 4 oponentes.
Era Leon, Dino, Pico e Grácia, apenas. Se eles pudessem fazer o Leon voltar nos sentidos dele, né, como planejado, a vitória era garantida, mano. Aí eram 7 contra 3. Por isso, o próprio Rimuru veio para esse combate, ainda se concentrando, jogando toda a atenção dele no Leon. O Leon parecia estar ciente das intenções dele. Inclusive, o fato de que ele não estava mostrando nenhum sinal de oposição, de ir contra o Rimuru, provava que o controle do Mikael não estava num nível de lavagem cerebral completo. Embora o Rimuru não achasse que fosse possível para alguém forçar uma pessoa com vontade forte o suficiente para adquirir uma habilidade definitiva, a jurar pela lealdade, né, de todo o coração, apenas pelo seu ser próprio, mesmo que houvesse tal coisa, seria algo falso. E a situação atual sugeria que isso restringiria as ações contra a vontade do Mikael. Então o Rimuru decidiu fazer algo diferente sobre essa situação. Como ele tinha declarado, ele ia começar com o Leon, deixando o Dino para mais tarde, para trazer o Dino de volta também. Ele então usou o espaço imaginário, tacou o Beelzebub e engoliu o Leon. Assim como esse grande movimento lançado desde o início, como o espaço imaginário do Beelzebub sob o controle da habilidade final Deus Void Azatoth, o Leon foi guiado para o mundo invisível. Então ele imediatamente lá, a Ciel começou a realizar a alteração da habilidade forçada nele. Foi assim que o Leon foi recuperado com sucesso. Aí beleza, até então tudo bem. Assim que o Leon tinha retornado como um aliado, o próximo alvo era quem? O Dino. A resistência dele provavelmente seria pequena, já que ele não mostrou nenhuma motivação para começar. O Rimuru tinha adiado isso pensando que seria fácil trazer ele de volta aos seus sentidos. Só que não foi tão fácil assim, cara. De qualquer maneira, ele foi lá para terminar tudo de uma vez. Pelo menos era o que ele pensava, que ia terminar. Só que parece que nesse momento ele teve uma ideia meio que ingênua, né? Porque foi exatamente quando ele sentiu uma presença muito forte. Era um sentido opressivo, como se um dragão verdadeiro tivesse ficado sério numa batalha. E ao mesmo tempo houve um relatório do Souei, que estava em constante comunicação com a sala de controle, dizendo que a área ao redor do Santo Vazio da Marcânia foi completamente isolada por uma barreira impenetrável. Ou seja, foi confirmado, o chefe dos inimigos tinha chegado. Rindo, o Diablo olhou para a figura de pé com calma. Era literalmente o Mikael, o homem que assumiu o controle do Rudra com o rosto muito semelhante do Masayuki. E agora, mesmo que o Leon já tivesse voltado pro lado do Rimuru, o Mikael não estava nem aí, porque a habilidade do Leon, o rei da porção Metatron, já estava nas suas mãos. E o próprio Leon era só uma isca para ele. Pô, como assim uma isca? Vocês vão se ligar. Isso foi exatamente como a Ciel pensava. Era como se fosse uma verificação dupla. Parece que ele estava pensando no mesmo movimento que o Rimuru pensou, a ponto de ser algo brilhante pro Mikael. Então, nesse caso, o Leon era a isca e o alvo provavelmente é quem? O Masayuki. O Rimuru foi espancado pela estratégia do Mikael agora, cara. Ele simplesmente pendurou o Leon na frente como se fosse uma isca e deixou o Rimuru bem atrás dele, para ele ir lá e pegar o Masayuki como rei. Então, basicamente, o Rimuru foi pego brilhantemente. Em outras palavras, o plano do Mikael já tinha sido realizado quando ele atraiu o Rimuru para esse lugar. Pô, cara, o Rimuru sabia, ele entendia que o Masayuki era importante para o inimigo, mas ele não esperava que fosse tão obcecado assim. Ainda assim, se o Rimuru não pudesse ser contido aqui, o plano do Mikael teria falhado. Mesmo que o Dino e os outros ainda estivessem com o inimigo, o Rimuru poderia liberar eles do seu controle sem problema nenhum. Só que a surpresa era que o Mikael estava muito confiante sabendo disso. Ou talvez ele tinha algum outro plano para vencer. Nessa hora, o Mikael deu uma declaração, e no momento que ele deu essa declaração, tudo terminou. O Diablo desmoronou no chão, tá ligado? Acontece que o Rimuru tava de guarda com uma percepção mágica, né? Porque assim, ele ativou isso como uma questão natural. Ele tinha certeza que isso não era um ataque surpresa ou algo assim. Pra começar, ele nunca tinha visto o Diablo cair antes. Aliás, nenhum de nós viu o Diablo cair antes. Ninguém nunca viu ele cair assim. Não era de se achar que ele estava morto, obviamente, mas o fato é de que ele não estava se movendo, e isso preocupava o Rimuru. No momento em que o Souei estava prestes a correr para salvar o Diabo, o próprio Souei desmaiou também, desmoronou no chão. O Rimuru não estava entendendo nada. Diante de toda essa situação completamente anormal, o Leon preparou a espada e desabou também. Não dava para ter ideia do que estava acontecendo. Até o nosso Slime não foi o único que ficou surpreso não. O Dino e os outros também ficaram. Isso significa que o único que sabia do que estava acontecendo era o próprio Mikael, aquele que deveria estar atacando. Nem mesmo a Ciel entendeu, cara. Pra ter uma noção. E isso não é algo bom, né? Se nem mesmo a sabedoria do universo, do mundo entende, pô. Parecia algo impossível de se escapar. No entanto, essa possibilidade de abandonar o Diablo, Souei e fugir não era uma opção desde o início. O Rimuru nunca ia fazer isso. O Leon também não ia ser abandonado, então ele ordenou para a última pegar essa galera que estava no chão e levar para longe daqui. E nesse momento o Diablo
opa, acordei, voltou a consciência. Então ele tava bem no final das contas, né? Era legal ver que o Diablo tava de pé, né? Só que, cara, vendo ele de pé, o próprio Mikael não teve um amortecimento do espírito, cara. Ele parecia estar absolutamente confiante de que ele poderia vencer o Diablo quantas vezes ele quisesse. Então o Rimuru, pô, parou pra pensar, né? Esse era um problema sério. Então ele fez o quê? Deu a ordem pro Diablo. Retira, sai daqui, mete o pé, leva o Leon junto, sai o mais rápido que der pra sair. Mesmo que o Diablo quisesse lutar, essa era uma ordem direta, cara. Tudo porque não tinha como o Diablo vencer o Mikael de jeito nenhum, irmão. Então a melhor coisa a se fazer era escapar dali. Quando o Rimuru disse isso, ele desenhou a sua espada e preparou, desembanhou lá para lutar contra o Mikael. Ele sabia que o Mikael não deixaria ele mesmo ir, já que ele estava atrás do nosso slime esse tempo todo. Então, a melhor coisa a se fazer foi a seguinte: usar ele como isca e deixar os outros escaparem. O Diablo, é claro, entendeu, teve que entender isso. Mesmo assim, ele parecia bastante conflituoso, só que a palavra ordem parecia ter funcionado pra ele. Ele se uniu à última, recuperou o Soei e o Leon e eles meteram o pé. E aí foi quando o Mikael mesmo disse que não interferiu na saída deles porque ele não tem interesse em peixe pequeno, irmão. Ele quer os peixes grandes, um poder massivo. E sinceramente, ainda bem que o Diablo não ouviu isso aí, né? Porque tu já sabe como é que ia rolar. Essa era uma linha que, por exemplo, o Mikael colocaria o Diablo direto na lista de mortes obrigatórias, cara. Não é não? Pô, ele é um cara vingativo, então ele definitivamente conseguiria isso algum dia. Foi por isso que fez dele um cara tão perigoso. Mesmo assim, sozinho, o Mikael foi contra 4. Então, mano, o cara é absurdo, tá ligado? Só que foi aí que o Rimuru começou a pensar, porque na pior das hipóteses, o Veldora ainda tava vivo, tava aqui. Então, de qualquer forma, o Rimuru poderia reviver mesmo que ele perdesse. Só que a ideia de realmente testar isso de reviver ainda fazia ele se sentir um pouco mal. Ele não sabia se ele se ressuscitaria, se ele fosse o mesmo que ele era do atual, né? Se ele morresse. É por isso que ele também não gostava da ideia do Veldora morrer. Enquanto ele tava pensando sobre isso, então, o Mikael fez o seu movimento. Felizmente, ele parecia querer um duelo cara a cara. Bom, ele pode ter descoberto que o Rimuru estava planejando libertar o Dino e os outros quando tivesse a chance. Só que o Rimuru sabia que as chances de sucesso para isso eram pequenas. Então, definitivamente, não foi um mau negócio para ele o Dino e os outros anjos meterem o pé. Só que o Mikael não se importava, porque ele sabia que o Dino e o Leon não estavam realmente seguindo ele. Ele só queria usar as habilidades dele. Então isso significa que o Mikael bateu completamente com um soco de cara no Rimuru dessa vez. Mas tá tudo bem, até a Ciel comete erros, né? Só que aí, quando o Rimuru tava pensando isso, foi quando a Ciel respondeu que na verdade não. Isso também fazia parte do plano. O ódio da Ciel por perder também era um problema. Agora que o Rimuru sabia que ele ia perder nessa batalha, ele se sentia muito melhor, porque ele não queria ser visto sob essa luz ruim, né? A galera vê ele perdendo é meio ruim. Só que agora o Diablo e os outros meteram o pé, saíram, foram embora. Então tava tudo bem. A única coisa que restava se fazer era dar o seu melhor em combate. Então o Rimuru se preparou, começou a observar o Mikael ali e dava pra sentir a presença dele, que era muito mais forte do que quando apareceu pela primeira vez antes. Talvez várias vezes maior do que a do Rimuru, tá? Só que como ele e a Ciel não estavam dentro do labirinto, não dava pra fazer um cálculo estimado exato, né? Só que ainda assim, eles tinham uma certeza de que o valor era superior a 100 milhões de pontos de existência. Isso era inviável para o Rimuru poder ganhar. Mesmo que a diferença fosse mais do que o dobro, já seria irracional. Só que a diferença de mais de 10 vezes era demais, cara. Só que aí a Ciel confortou que estava tudo bem mesmo assim, porque a saída de energia que importa. O resultado pode não ser decidido pela quantidade de energia que a pessoa tem. O negócio é quanto ela usa, quanto ela sai do corpo dela. Basicamente é tudo sobre o espírito de luta, é força de vontade, cara. A Ciel era alguém ruim de desistir, mas ela tinha uma razão agora. Se o Rimuru desistisse antes de terminar essa luta, as chances dele de ganhar são 0, pô. Só que ele, pelo menos tentando, ele poderia sobreviver de alguma forma inesperada. As chances aumentam, nem que seja 1% de chance. O problema, no entanto, foi o misterioso ataque do Mikael, que derrotou até mesmo o Diablo. O Rimuru não tinha ideia do que ele fazia, mas de alguma forma ele sentia uma vaga sensação de um déjà vu. Isso mesmo, foi um fenômeno mais familiar para ele. Só que mesmo para Ciel, cara, é impossível prever perfeitamente os movimentos do inimigo. Mas eles também poderiam usar essa oportunidade para poder descobrir todo o mistério que levaria à próxima vitória. Exato, isso que você ouviu, próxima vitória. Porque nesse sentido o Rimuru seria derrotado propositalmente. E a derrota era totalmente válida para descobrir o ponto fraco do Mikael e entender a habilidade dele.
Só que o Rimuru estava preocupado se ele realmente seria capaz de ser revivido depois, né? Enquanto ele pensava sobre isso, então, o Dino e os seus amigos tinham ido embora. Só o Mikael e o Rimuru ficaram ali, cara a cara, olho no olho. Meu irmão, a luta é dente por dente. Lá no salão da Torre do Céu foi quando a batalha entre Mikael e o Rimuru estava prestes a começar. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo, obviamente. Então, se você curtiu essa história e quer ver o que acontece depois, manda bala naquele likezão, cara. Deixa o seu comentário aí também. Lembrando que a gente só deu uma pequena pausa aqui no arco do Império para poder vir contar isso aqui para vocês, porque, cara, não tinha como eu não falar. Isso aqui é simplesmente fenomenal, esplêndido, surpreendente. Inclusive, você deve ter se surpreendido vendo o Diablo caindo da forma que ele caiu. Ele não encostou nenhum dedo no Mikael. Nem teve nem como. O Rimuru teve que mandar ele embora antes, porque senão já era. Diablo ia de vala. Não tem nem CPF para ser cancelado e ia ser cancelado, pô. Que isso? Bom, mas agora se você curtiu, capricha no likezão, comenta aí, manda pra gente o seu comentário e também se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho, cara. Vem com a gente, porque tem muito volume pra ser adaptado na história, muita história pra ser contada. Você precisa fazer parte dessa família aqui se você quiser continuar acompanhando cada vez mais. A gente vai trazer muito mais história pra você. Tamo junto sempre, família. Obrigado por tudo isso. Beijão no coração de vocês, aquele forte abraço. E eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!